paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Meus amados irmãos, tem uma palavra de Deus para a sua vida. Em Daniel capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que Daniel, ouvindo aquele decreto, então entrou para dentro do teu quarto, como de costume, com as suas janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele começou a orar, como de costume. Daniel é um homem que tinha um hábito de orar constantemente, tinha um coração grato a Deus, é um homem de caráter e de boa reputação. E nós temos muito a aprender com Daniel e com a fé de Daniel. Mas antes, deixe o seu like, para que assim possamos acompanhar, alcançar mais pessoas. Deixe o seu comentário, o que você achou do vídeo. Compartilhe, irmãos, nos ajuda aqui a estar alcançando mais vidas por meio da palavra de Deus. Não custa nada você deixar o seu like aqui no vídeo e nos ajudar a alcançar mais vidas. Pois bem, Daniel, ele é um homem que servia a Deus fielmente, com bom testemunho, e também quem estava em sua volta dando bom testemunho. Isso aqui nos chama muita atenção porque Daniel começa a ser invejado por se destacar dentre os demais. Então, aqueles magistrados da época, a Bíblia diz que eles vão procurar algo em Daniel, não achando nada em Daniel. Olha bem que isso aqui como é que é forte, irmão. E procurando alguma coisa para que pudesse acusar Daniel, para que pudesse derrubar Daniel, e não achando nada em Daniel. Outra coisa que nós aprendemos, Daniel, ele tinha uma vida irrepreensível, ele tinha uma vida totalmente separada e devota a Deus, a qual os teus inimigos olham para ele, caçam alguma falha e não encontram. Isso eu acho muito interessante, porque há muitos que dizem que não tem como servir a Deus de uma forma crucial, de uma forma ímpar, de uma forma devota em nossos dias. Tem como sim, irmãos. Daniel é um ser humano como eu e você, e tinha uma vida separada para Deus. Elias é um homem separado para Deus, e é ser humano como eu e você, como muitos dentre outros. Então, há uma possibilidade sim, da gente servir a Deus de uma forma fiel, temente e dando bom testemunho em nosso cotidiano e as pessoas que estão em nossa volta. Então aqueles homens com o coração cheio de maldade, eles vão fazer o quê? Vamos procurar alguma falha então no Deus, na religião de Daniel, aonde ele viu que Daniel orava 3 vezes por dia e fazia petições a Deus. Então eles vão até o rei Dário e vai dizer: rei Dário, faça um decreto. Ele vai persuadir o rei Dário para que venha fazer um decreto para que no espaço de 30 dias ninguém venha fazer uma petição a outro Deus a não ser ao rei Dário. Veja bem que ele vai cair na lábia desses homens influenciados certamente pelo inimigo para poder destruir a vida de Daniel. O rei então, ele baixa o decreto no espaço de 30 dias. Daniel, no capítulo 6, no versículo 10, quando ele ficou sabendo do decreto, ele foi para a sua casa, entrou para dentro do teu quarto, a janela aberta, exposta para todo mundo ver que ele não tinha que se esconder da sua fé, e ele orou ao Senhor. E certamente fez as suas petições pelo povo de Jerusalém, porque sempre a janela estava aberta para as bandas de Jerusalém, forma de intercessão pelo povo, porque um homem de Deus nunca pode deixar de orar ou de interceder pelas almas, pelas vidas, porque o inferno se levantou contra ele, porque alguém decepcionou ele, porque alguém é contra ele. Não, ele tem que permanecer com a sua vida de oração, independentemente dos riscos que pode correr ou que pode enfrentar. Veja bem que Daniel, ele está orando. Então aqueles homens foi lá, observou e certamente viu Daniel orando. Glória a Deus. Porque talvez que a vontade do diabo é quando fosse observar Daniel, estava Daniel com as janelas fechadas, com as portas fechadas, camuflado e escondido. Mas, para vergonha do diabo, e lá estava Daniel, sem temer e sem ter medo, com a janela aberta, não negando a sua fé e não se curvando diante do sistema babilônico. E estava lá falando com o Senhor.
e orando ao Senhor. Muitos em nossos dias atuais têm se curvado diante do sistema babilônico. Muitos têm negado a sua fé no seu local de trabalho, têm negado a sua fé fora do templo, têm negado a sua fé diante da sociedade. Muitos até têm tido vergonha de professar sua fé. E se talvez vier um decreto que todo cristão que serve a Deus, se pegar ele pregando ou falando de Deus em algum lugar vai ser morto, talvez muitos vai se calar, mas outros não vão se calar. Sempre vai haver pessoas que vão morrer por causa de Cristo, que vão morrer por causa do Evangelho. Sempre foi desse jeito em toda a história bíblica, e em nossos dias não é diferente. Até hoje no Oriente tem pessoas que morrem por causa da palavra. Nós aqui no Brasil ainda temos o privilégio, a regalia, porque a nossa perseguição aqui no Brasil não é perseguição de morte, mas uma perseguição que está tentando nos parar, nos paralisar, botando lei, botando isso e aquilo. Está tentando. Mas enquanto Deus não quiser que a igreja no Brasil seja perseguida por perseguição de morte, o Senhor está poupando a igreja. Ou seja, nos dando a oportunidade. Prega o Evangelho. Anuncie a palavra. Por isso que sempre quando nós temos a oportunidade de pregar no setor rural, de pregar na praça, de pregar onde quer que seja, nós estamos pregando a palavra de Deus, porque temos que anunciar enquanto a gente pode. Prega o Evangelho, tempo e fora de tempo. Então temos que estar ciente disso, e estar anunciando o Evangelho, e não podemos negar nossa fé por decretos que vai vir sobre esta terra, de governos. Então entenda, Daniel, ele continuou com o seu hábito de orar. Aqueles homens foi lá e viu o quê? Daniel orando. Graças a Deus, que não viu ele pecando e nem se escondendo, mas viu ele orando. É melhor ser perseguido por ser homem de Deus que ora, é melhor ser perseguido porque prega a verdade, do que ser perseguido por profanação, porque ser perseguido por estar escandalizando a palavra e as coisas de Deus, que em nossos dias é iminente tantos escândalos que têm acontecido no meio do povo de Deus. Então é melhor ser perseguido por pregar a verdade, por pregar a Bíblia, por ser uma pessoa de oração, do que ser perseguido por coisa errada, por ser falado de coisa errada. Então, se quiser falar mal porque prega duro, porque isso e aquilo, porque quer ter uma vida santa, quer ter uma vida, é chamado de santarrão, chamado daquilo, problema. É melhor ser perseguido por estas coisas do que ser perseguido por mau testemunho, ou ser falado por mau testemunho. Então, Daniel aqui, ele está fazendo o que é correto perante aos olhos do Senhor. Ele não negou a sua fé e não teve medo de parar na cova dos leões, simplesmente por não negar a fé do Senhor. A Bíblia diz então que eles vão até o rei Dário e falou assim, ó, tem um homem que não se curvou diante do Senhor e não obedeceu o seu decreto, ó rei. Quem é esse? Daniel. O rei se entristeceu, sim, porque ele gostava muito de Daniel e certamente ele via algo diferente de Daniel. Então, a Bíblia diz então que mandaram chamar Daniel e Daniel não negou, fosse sim, Daniel não negou. Ele falou assim, então infelizmente, Daniel, palavra de rei não volta atrás. Quando o rei dá uma palavra, tem, e ainda mais que foi selada, tem que cumprir e tem que honrar. Pegou Daniel, jogou dentro da cova dos leões. Irmão, leão gosta de carne, e leão sente o cheiro de carne de longe. Mas Daniel é um homem que andava no espírito, é um homem que não andava na carne, é um homem que andava no espírito. Acredito eu, que quando ele caiu lá dentro, primeiramente, Deus o livrou. Segundo, é um homem que andava em espírito e prove a Deus o proteger e o livrar dos leões. A Bíblia diz que quando o rei pela manhã foi até onde Daniel estava e disse, ó Daniel, prove ao seu Deus a quem tu serve continuamente, ter te livrado. Aí Daniel vai gritar lá de dentro dizendo, ó rei, vive para sempre, porque houve inocência em mim. Irmãos, escute isso aqui. O rei Dário é ímpio. E quem vai dar bom testemunho, quem vai observar o bom testemunho de Daniel, é o ímpio, rei Dário. Ele vai dizer bem assim, ei Daniel, que o teu Deus a quem tu serve continuamente tenha te livrado. Ou seja, rei Dário, ele tem um consentimento e ele vê que Daniel tem uma vida constante com Deus. Porque em nossos dias, não vou generalizar, mas muitos cristãos têm dado mau exemplo para o ímpio. E muitas das vezes, aquilo que a gente ouve, que Deus fala conosco por meio da palavra e muitos não obedecem, vai ouvir a pregação da boca do ímpio.
Porque você quer ver pesar em um cristão, é quando o ímpio não está acusando ele não de erro, acusei de algo que ele não fez não. É quando o ímpio fala assim, mas tu é cristão e está fazendo isso? Tu é cristão e está fazendo essas coisas erradas? Então aquilo ali pesa na consciência do cristão, porque o ímpio está pregando para ele, dando uma lição de moral, a qual ele quer para dar um bom testemunho para o ímpio. Ser acusado por falhas, todos nós temos falha. Agora, ser acusado pelo ímpio, porque comprou e não pagou, porque está fazendo coisa errada, é totalmente diferente. Quem vai dar bom testemunho de Daniel aqui e vê que dá bom testemunho é o rei Dag, que é ímpio. Muitos ímpios, ele olha para a gente cristão e vê o nosso testemunho, o nosso caráter. E muitos vão dizer bem assim, não, esse aí é um pastor, eu conheço a vida dele, de bom testemunho. Os vizinhos, quem está em volta, conhece a vida do cristão e dá bom testemunho. Tem vizinhos que reconhecem muitos como cristão, pelo mau testemunho deles no seu cotidiano. Daniel é um homem que é de bom testemunho, e o rei Dário, sendo ímpio, vai reconhecer que ele é um homem de caráter e um homem que serve a Deus continuamente. Que nós podemos dar bom testemunho aonde quer que nós passar, aonde quer que nós pisar os nossos pés, aonde quer que Deus nos enviar, aonde quer que nós passarmos, que venha dar um bom testemunho. A Bíblia diz que Daniel saiu da cova dos leões ileso, não sequer sem nenhum arranhão. Então aqueles homens que tentaram mal contra Daniel, o rei mandou chamar eles e lançou eles dentro da cova dos leões. Antes que caísse no fundo da cova dos leões, os leões garrou eles e despedaçou. Por quê? Porque aqueles homens que se levantou contra Daniel estavam na carne. E leão gosta de carne. O diabo gosta de crente carnudo. Crente que não gosta de orar, que não gosta de ler Bíblia, que não gosta de ter uma Bíblia, uma vida de comunhão com Deus, é presa fácil para Satanás. A Bíblia diz que o diabo está como um leão rugindo em nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Nós podemos vigiar, irmãos, que possamos estar vigiando. Quando eu falo nós, é porque a palavra é para mim e para você. A palavra que corta para mim, corta para você. Então, se eu estou vivendo a palavra, eu tenho que viver ainda mais aquilo que Deus fala comigo e eu transmito para as pessoas. A mensagem não é só para você, é para nós. Nós que temos que ouvir, que acatar a palavra de Deus. Daniel tinha uma vez de oração. Quando caiu dentro da cova, Deus o livrou. Imaginou se Daniel deixasse para poder orar dentro da cova dos leões, irmão? Imaginou se ele deixasse para poder orar dentro da cova? Tem muita gente que morre dentro da cova. Sabe por quê? Porque só deixa para poder orar quando o problema vem. Só deixa para poder orar quando a dificuldade bate na porta. Aí se torna presa fácil do diabo. Leve uma vida de oração independentemente do que você está vivendo. Independentemente se você está na bênção ou está na prova, sempre leve uma vida de oração. Se está na bênção, ore por ser grato a Deus pelas bênçãos. Se está na luta, ore a Deus para te dar graça para poder vencer as lutas. Mas nunca deixe de ter uma vida de oração. Nunca deixe de falar com Deus. Daniel nos ensina que por mais que ocupado eu venha ser, eu posso ser o homem mais ocupado do mundo. Se eu quiser, eu posso ter tempo para Deus. Então não existe ocupação maior do que eu não venha ter tempo para Deus. Então reserve um tempo para você poder orar. Reserve um tempo para você poder falar com Deus. Faça isso, que você vai ser bem sucedido em sua caminhada cristã com Deus e vai vencer todos os obstáculos que vierem na sua frente para tentar te derrubar. Que Deus te abençoe, guarde esta palavra, aplique em seu coração, em nome do Senhor Jesus.